Bom, pessoal, nós estamos em mais um vídeo na Caixa Fundação. Essa caixa que tem um monte de assuntos importantes, como perfis do cliente, jornada do comprador, a apresentação pessoal, tudo isso é muito importante, tudo isso é essencial para começar aí uma busca, uma trilha por resultados cada vez melhores. Mas tem um assunto que é assim, é o assunto da hora, é o assunto que tem que estar na ponta da língua de qualquer corretor. O conhecimento, primeiro, do nosso negócio e o conhecimento do mercado de uma maneira geral, o mercado imobiliário. Então é por isso que eu estou com esse cara aqui, Henrique. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nós vamos falar sobre o negócio primeiro, depois a gente avança sobre mercado. Nós temos 3 grandes negócios: SBPE, Urbanismo e Minha Casa Minha Vida. Desses 3 negócios, quais são os aspectos, os pontos de maior atenção? Aquilo que tem que estar na cabeça em detalhes. Acho que ninguém empurra imóvel em ninguém, né? Não. É difícil. Se você hoje está tentando empurrar imóvel do seu cliente, vamos rever tudo e a gente tem bastante conteúdo aí, começando pelo módulo de fundação. Vocês vão aproveitar bastante. Você citou 3 segmentos. Nós estamos falando aí de SBPE, Urbanismo e Minha Casa Minha Vida. Por que falar dos 3? Porque nós temos empreendimento nas 3 modalidades hoje. Porém, a gente sabe que o nosso segmento principal, nosso carro-chefe, é o Minha Casa Minha Vida hoje. E é ele que a gente vai explorar um pouquinho mais, até com uma convidada posterior, não é isso? Sabrina vai estar aqui. Ela vai vir para falar um pouquinho com vocês. Mas vamos explorar um pouquinho, vamos conhecer um pouco mais. Como que, se você não vai empurrar o imóvel do seu cliente, você precisa demonstrar conhecimento. Como que você demonstra conhecimento sem entender? Não é isso, né? Que você fala todo fechamento? Todo fechamento. Os melhores corretores não vendem, ajudam o seu cliente a comprar. Ele tem que ajudar o cara a comprar, Isso. tomar a melhor decisão. E você só consegue fazer isso demonstrando conhecimento. Vamos um pouquinho. Quem tem produto SPPE hoje na mão? Vamos pegar um Origem, vamos pegar um Green Home, o Green Club, empreendimentos que a gente tem hoje e outros que possam surgir ao longo do tempo agora. Você precisa conhecer a tabela de vendas. Você precisa conhecer o mercado. Visite o mercado. E a minha dica é, não visite só empreendimentos e referências que sejam similares ao seu. Visite também outros segmentos. Não é porque você trabalha SBPE que você não vai conhecer um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, um pouquinho de urbanismo, porque o seu cliente pode ser um investidor. Se ele é um investidor, ele pode comprar qualquer um dos 3 segmentos. Qual é o ponto de atenção na tabela? Tabela de vendas. O que é fundamental conhecer? Quando você visita o mercado, o que você faz uma visita ao mercado? Você entende como ele funciona. Você precisa entender o seu concorrente. Entenda qual que é a tabela que o concorrente está trabalhando e entenda se a nossa está compatível. Não adianta a gente ficar numa cidade, numa região, onde todo mundo trabalha com uma tabela específica e a gente trabalha com uma outra totalmente diferente. Então entenda exatamente se o cara está parcelando a entrada dele, se o sinal dele é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, se ele está colocando, por exemplo, que até as chaves do financiamento é 20%, 30%, 25%. A gente tem esse mix, a gente tem produtos internos, até no SBPE, que o sinal ele é 5%, nós temos empreendimentos que o sinal é 3%. Mas isso tudo é uma adaptação do mercado. Então entenda, porque não adianta você sentar na mesa com o seu cliente e o cliente falar assim, mas eu visitei esse empreendimento, todos eles o sinal é menor. A não ser que a gente tenha outros atributos, que a gente vai falar disso daqui a pouco, para poder quebrar esse tipo de objeção, mas é interessante que você tenha pelo menos o conhecimento, não que a gente vai alterar. Porque você pego com calças curtas... Você não pode ser pego calça curta. Eu acho que se você for pego de calça curta ali, acabou. Você não está mais ajudando o cliente a tomar a melhor decisão. Você está deixando ele com mais dúvidas ainda, e se você deixar ele com dúvidas, ele vai embora, ele não vai voltar. Você tocou no assunto das campanhas de concorrentes. O que a gente tem que observar nessas campanhas? O que é importante mapear ali de informações e trazer para dentro de casa para poder se cercar também? No dia a dia, nós temos, além de todos vocês, a nossa equipe de vendas, nós temos também a nossa equipe de marketing que está visualizando e buscando quais são as referências de mercado. Mas quando vocês estão na ponta, no dia a dia, rodando, seguindo a nossa rotina, né? Vamos pegar o coordenador de vendas. O coordenador de vendas tem uma rotina que a gente vai explorar um pouquinho mais depois. Mas dentro da rotina, na sua rotina corretor, coordenador, gerente, visite os empreendimentos e entenda como eles estão se comunicando. Quais são as campanhas que eles estão trabalhando. Porque senão, de repente, todo o mercado resolveu fazer um feirão num determinado mês. Eu não vou fazer alguma coisa também? Será que eu vou atrair meu cliente se eu não tiver uma campanha similar? Não necessariamente precisa ser um feirão, mas alguma coisa precisa ser feita para poder combater aquela ação. Justamente. E fora a época, a gente tem, todo mês de junho, por exemplo, maio, junho, a gente tem um feirão da Caixa. Esse ano nós não tivemos. Tivemos que usar a criatividade e viemos com a campanha do Deu Bom, por exemplo. Outros incorporadores criaram o seu próprio feirão. Então, não necessariamente a gente precisa fazer algo igual, mas a gente precisa pelo menos conhecer o que eles estão fazendo. Porque se você não conhecer a campanha que o concorrente está fazendo, a hora que o seu cliente sentar na mesa, ele vai chegar com uma série de condições que o mercado está ofertando e você não está nem preparado
para rebater, para quebrar aquela barreira que pode estar ali na mesa naquele momento da negociação. Ou seja, visitar o mercado, conhecer o que está acontecendo, conheça a tabela, conheça a campanha, conheça como ele se comunica, como que ele atende, quais são os planos que ele está ofertando. Faça isso e você vai estar preparado para atender seu cliente nesse momento. Isso é básico para os 3 negócios. Então estamos falando de SBPE, nós estamos falando de Minha Casa Minha Vida e de urbanismo. Justamente. Especificamente sobre Minha Casa Minha Vida, tem algum outro ponto que a gente pode forçar um pouco mais aí o conhecimento, aprofundar um pouquinho mais? Se você é coordenador ou corretor de imóveis, né, que faz parte da nossa equipe, não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as regras do Minha Casa Minha Vida, você vai precisar fazer uma imersão um pouquinho maior. Nós temos um conteúdo, uma convidada que a gente já falou, que vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem uma série de outras cartilhas que a gente já oferece, mas o ideal é esteja preparado, porque o Minha Casa Minha Vida, o programa, você precisa conhecer a fundo, você precisa entender os limites, você precisa entender que às vezes você tem que dar uma volta. Vamos dar um exemplo? Composição de renda no Minha Casa Minha Vida. Se você não tiver a manha de fazer uma composição, e você pode compor renda com vizinho, com primo, com amigo, com amante, eu não sei se pega bem. Eu acho que não, é melhor não, né? Mas a gente pode... aprenda a compor renda. Então, na mesa de negociação, o cara chegou, você é casado? Sou casado. Os dois juntos não têm a renda suficiente. Vou perder a venda? Não vou. Você tem uma prima, você tem uma mãe, você tem uma tia? É uma regra. Por quê? Porque a hora que você entende o regulamento, você consegue jogar a seu favor. Entenda as regras, entenda a taxa de juros, entenda, por exemplo, se o empreendimento oferece um pró-soluto. A conta é de trás para frente no Minha Casa Minha Vida. O cara tem uma renda, vamos falar de uma renda de R$ 2.500. Esse cara, R$ 2.500, ele consegue pagar o aluguel que ele já paga, mais uma parcela de 800? Não consegue, o comprometimento de renda dele é muito alto. Ou seja, se ele tem um alto comprometimento, ele vai precisar fazer um pró-soluto. O sinal dele, ele não vai pagar à vista. Lembrando que a gente já desliga na planta. Então, Minha Casa Minha Vida, o cliente ele já sai financiado no momento da compra. E essa diferença entre o financiamento e o preço de venda, ele precisa pagar para a construtora. Então, entenda os limites. Nós temos praças onde o concorrente trabalha com pró-soluto até as chaves. Lembrando que é pró-soluto. Pró-soluto é a diferença que o cara paga entre o financiamento que fica pra gente. Com desligamento imediato, pós-financiamento, pró-soluto. Mas para a construtora é muito mais seguro um pró-soluto até as chaves, porque eu tenho o poder de entregar a chave ou não. Quando a gente sai do pós-chaves, a nossa inadimplência aumenta muito, o risco da companhia aumenta e a gente começa a perder dinheiro. E eu tenho certeza que essa equipe nossa, ninguém quer perder dinheiro em momento algum. Ele quer ganhar, mas ele quer que a companhia ganhe para ele ganhar cada vez mais. Do Minha Casa Minha Vida, então, em resumo, é o treinamento, o super conteúdo da Sabrina. É um conteúdo essencial, fundamental, né, para essa sustentação, essa fundação, aí, essa caixa de início do programa Atitudes que Vendem. Mas além dele, o pró-soluto e especificamente saber no concorrente, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, saber se o pró-soluto está sendo praticado, né, quais são os concorrentes que estão praticando isso aí e em quantos meses ele está praticando. É isso. Entender o mercado, né? Então entender a parte do pró-soluto, a tabela de vendas que a gente falou é incomum para todo mundo e na tabela você vai entender um pouquinho do pró-soluto, os juros que é cobrado naquele pró-soluto, o sinal. Nós temos praças onde o sinal é zero. Se eu tiver uma boa avaliação, o sinal é zero. A gente foi para a Feira de Santana, por exemplo, onde o cliente não precisa pagar o sinal. O sinal é zero porque ele consegue financiar praticamente tudo. Então, quando a gente passa a entender 100% do mercado, a gente começa a criar situações melhores que a do concorrente. Um exemplo disso é a Feira de Santana. Beleza? Partindo então agora para urbanismo. O que a gente pode destacar ali no urbanismo, além, obviamente, de tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente? Acho que o urbanismo não é hoje o nosso carro, a gente tem alguns empreendimentos que estão rodando ainda. Se é o seu negócio hoje, corretor, o coordenador, o gerente, vamos lembrar o quanto a gente já sofreu com o urbanismo. Às vezes você vende um loteamento 3, 4, 5 vezes. Isso não é saudável, porque a hora que você distrata, você gera um prejuízo e você torna um resultado. E isso tem um impacto gigantesco no balanço da companhia. O que a gente precisa entender então? A gente precisa entender que a gente tem que trazer uma venda cada vez mais saudável. Então não é porque o mercado trabalha uma determinada condição que a gente vai trabalhar também, mas isso não isenta você de conhecer como que o mercado está trabalhando. Por exemplo, tabelas. É fundamental entender o tipo de tabela que o cliente está trabalhando. Aí não é a tabela que a gente estava falando anteriormente. Não é a tabela de vendas, é a tabela que todo mundo imagina às vezes a tabela preço, mas eu estou falando de condições de financiamento, porque a tabela de urbanismo já é uma tabela de financiamento. É a saque e a gradiente. Nós temos a saque, temos a gradiente, cada região vai utilizar um nome, nós temos price crescente, nós temos saque crescente, podemos citar vários tipos que cada região a gente escuta um pouquinho mais uma nova tabela, né? Mas a ideia é, você precisa conhecer o seu concorrente, qual tipo de tabela que ele está aplicando.
até para você poder enquadrar o seu cliente. Então, às vezes, a gente está trabalhando numa tabela com a taxa, vamos falar de juros vinculado à tabela. Você tem uma tabela onde é gradiente, onde o cliente vai subindo a parcela dele ao longo do tempo, mas você tem um juros embutido. O que vai acontecer? Pode enforcar o seu cliente no curto prazo. Então, a tabela gradiente, por exemplo, não é saudável para a gente. Mas eu também, se eu estou trabalhando em um mercado que 100% do mercado trabalha apenas com a gradiente... Não dá para fugir. Não dá para fugir. Ou o momento em que a gente busca um meio termo, fazer alguma coisa que seja saudável. Mas é importante, conheça a tabela que o seu concorrente, que o nosso concorrente trabalha, entenda a taxa de juros que ele está aplicando. Nós já trabalhamos com taxa de juros de 12%. Algumas praças a gente foi trabalhando esses juros para se enquadrar. Vou dar o exemplo de Goiânia, onde a gente tem sócio. Nós tínhamos lá uma taxa de juros de 12%, a gente veio trabalhando, porque o mercado inteiro estava trabalhando com juros menor, e hoje a gente trabalha com juros de 9%. Por quê? Porque se eu trabalhar uns juros acima do que o mercado está ofertando hoje, eu vou perder. Henrique, mas o preço é o mesmo do lote. Ok, mas no loteamento eu não olho o preço, eu olho a condição e a tabela de venda. E é assim que você enquadra o seu cliente. E se você não tiver conhecimento disso, você vai ficar vendido na mesa na hora do atendimento. Negociação. Bom, então para resumir o negócio urbanismo, a gente precisa ter ali conhecimento da taxa de juros e como operar essas informações na hora da negociação. E em relação às tabelas, saque ou tabela gradiente ou o nome que é utilizado na sua região que você está assistindo agora. Essas são informações muito importantes para esse negócio urbanismo, correto? Correto. Beleza, fechamos então aqui. E taxa de juros, que não esqueça que você tem que sempre estar avaliando também dentro do urbanismo a taxa de juros que é aplicada dentro dessas tabelas que são vendidas, né? Ok, fechado isso então, isso é questão de honra, um corretor RNI ter como conhecimento, base, né? Bom, vamos então, eu havia comentado no início do vídeo que a gente falaria de negócio, o nosso negócio e do nosso mercado imobiliário. Vamos agora então para o assunto mercado imobiliário, concorrência. Eu sou corretor, eu estou dentro do escritório, estou lá no decorado, eu tenho ali o meu book de apresentação, etc e tal, e eu preciso conhecer as informações do concorrente. Como é que isso acontece? Eu me disfarço, boto um bigodinho, como é que é isso? Você pode disfarçar, chegar chutando a porta e falando eu sou da RNI, eu sou melhor do que vocês, mas não é nada disso, né, Bruno? Acho que a gente... Depende muito, eu mesmo eu já me passei por cliente. Logicamente, eu não era conhecido naquela praça, então era mais fácil passar por cliente, porque quando você se passa por cliente, você identifica o atendimento, ele abre todas as circunstâncias para você. E tem lugar, assim, vai muito da pessoa. Então você pode ser atendido por alguém que te rejeita porque você é do mercado imobiliário. Então a dica é, se você não é conhecido naquele mercado, vai como cliente. Chama a esposa, a prima, um amigo e leva junto no final de semana. Agora, se você é uma pessoa que já é conhecida no mercado, aí tenta costurar no sentido da boa pessoa, boa pinta, boa praça, seja legal, convide para ir depois conhecer o seu stand, bate aquele papo e chega e se identifica. Olha, eu sou corretor da RNI, queria conhecer um pouco mais do seu negócio. Você poderia me atender como se eu fosse um cliente? Hoje no mercado existe essa cumplicidade. Não é em todas as praças e aí a gente vai para as pessoas. Entre empresas eu acho que não tem que ter essa vaidade, eu não vou abrir nada do que está aqui. O jogo limpo. O jogo limpo. E até melhor o jogo limpo. Vamos pensar como corretor, vocês que são corretores. Nada pior do que ser tirado da roleta, não é verdade? A gente espera tanto, luta tanto para trazer um cliente espontâneo e você está ali na roleta, eu sou o próximo da vez. Aí vem alguém e se finge de cliente que não vai comprar, tira você da vez. Aí na sequência vem um cliente e aquele cliente compra. É desagradável. Então eu prefiro muito me colocar como mercado. Estou ouvindo conhecer. Por quê? Eu já peço para falar com o último da vez. Então a dica é, chega no stand de vendas e fala o seguinte, eu sou do mercado, eu gostaria, pode pegar o corretor, o último da vez para me atender, que eu gostaria de conhecer um pouco mais? Legal, honesto, legal. Agora, ir uma vez, igual eu já fui muitas vezes também como cliente oculto, é legal também. Você, corretor, talvez não consiga fazer isso no dia a dia. Então, e outra, se a gente colocar a nossa equipe inteira de vendas, nós estamos falando aí de quantas pessoas tirando da vez alguém, né? É diferente quando é um só, uma vez ou outra, quando isso acontece. Bom, beleza então, fechamos esse tópico também sobre mercado. E aí cumprimos os dois materiais, os dois conteúdos, nosso negócio e o nosso mercado. Como é que esses dois conteúdos se conectam de forma mais próxima? Conhecer o nosso negócio é fundamental. Aí quando a gente vai conhecer o concorrente e analisar o mercado, eu diria que são as duas coisas, elas andam juntas. E a gente vai ouvir falar um pouquinho mais disso no nosso roteiro lá de acabamento, não é isso? Sim, perfeito. A gente tem lá uma caixa, acabamento, a caixinha vermelha. Tem muito conteúdo legal, processo de negociação, enfim, muito vídeo bacana lá. E um desses pontos a gente vai falar um pouquinho de análise SWOT. Quando você conhece o mercado, você conhece o seu próprio negócio, você pode identificar suas forças e suas fraquezas.
Então vamos esperar um pouquinho para poder falar desse tópico. O que você acha? É isso aí, segura essa ansiedade, galera. Lembrando que os melhores corretores não vendem, ajudam os clientes a comprar.